Hoje eu vou estar contando para vocês todas as verdades sobre os programas de desenho que a gente tem disponível. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais sobre todos esses programas que a gente tem para poder fazer as nossas ilustrações digitais, enquanto eu faço uma ilustra dentro do Clip Studio Paint. E antes da gente passar para fazer essa nossa ilustra, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para você não perder os próximos vídeos de arte como este daqui que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero falar sobre quais são os programas que a gente tem disponível para poder usar. Hoje eu estou utilizando o Clip Studio Paint, mas na maioria dos meus vídeos aqui no canal vocês podem ver que eu utilizo bastante do Photoshop. E durante a minha trajetória eu utilizei muitos outros que inclusive eu gostaria de comentar com vocês, porque tem muitas opções diferentes, algumas são melhores e mais populares do que outras, e tem algumas aí que são bem underground, mas que são muito boas. Como eu já havia dito para vocês, eu estou usando hoje o Clip Studio Paint, que é uma plataforma que eu acho sensacional para fazer arte, inclusive na minha opinião é uma das melhores que tem para você utilizar no PC, mas não é a única, sabe? Na verdade, quando se trata de computers, a gente tem vários outros exemplos de programas que são muito bons. Os que eu mais conheço e que são mais populares, né, para usar no PC, são o próprio Clip Studio Paint, Photoshop, Krita e Paint Tool Sai. O Sai ele era muito popular antigamente, acho que até o Clip Studio Paint chegou a roubar esse trono do nosso Paint Tool Sai, mas antigamente ele era o programa referência para artistas que queriam mexer com esse estilo mais mangá. Até hoje ele tem uma fanbase ali, ainda existem pessoas que utilizam o Sai, principalmente por ele ser um programa mais leve e ele tem alguns recursos que ajudam bastante pessoas que desenham somente com mouse, então ainda é um programa viável, mas eu diria que os realmente populares ficariam entre esses três. O Krita é uma das melhores opções gratuitas, né? Ele é um programa open source super bacana que vários artistas profissionais hoje em dia utilizam, porque ele deu um glow up, né, com o tempo. Hoje em dia ele tem bastante ferramenta super útil que antigamente ele não tinha tanto, né? Esses programas eles foram melhorando com o tempo, mas eu ainda acho que os maiores titãs do assunto são o Photoshop e o Clip Studio Paint, né? Esses daí são os referências quando se trata de desenho, porque ele de fato é muito bom. Mas não existem somente programas para PC. Na verdade, hoje em dia eu vejo que um dos maiores assuntos quando se trata de desenho é a plataforma mobile. Hoje em dia tem muito app sensacional quando se trata de desenhar ali no mobile, coisa que alguns anos atrás não existia, sério mesmo, não tinha muita concorrência. Por muitos e muitos anos o Procreate dominou o cenário mobile, mas hoje em dia a gente tem outros apps que disputam esse trono, né? Sendo o mais popular deles o Ibis Paint, que inclusive eu até cheguei a fazer um vídeo no canal testando esse aplicativo, que é super bacana. E além do Ibis Paint, tem outros que vão aparecendo com o tempo, né? O Clip Studio Paint mesmo, hoje em dia, se eu não me engano, ele tem a sua versão ali mobile. Então é um cenário que eu tô bastante de olho, mas eu diria que esses dois ainda são os dois mais baixados ali dentro dessa plataforma. O que nos leva ao segundo ponto, que são quais são as diferenças entre esses programas. Porque como eu havia dito para vocês, tem uma penca de programa. Esses daí que eu falei para vocês são só o topo ali do iceberg. Existe um monte de outros aplicativos que funcionam para desenhar, principalmente no mobile. De tempos em tempos sempre aparece um aplicativo novo no mobile para desenhar, mas uma das coisas que para mim é muito importante é saber quais coisas diferentes cada aplicativo novo tem a nos oferecer, porque como eu havia dito para vocês, hoje em dia a gente tem aplicativos muito robustos, aplicativos que sanam muito dessas nossas dificuldades, e quando se trata da gente migrar para um novo programa, fica muito essa pergunta, né?
qual que é a diferença entre eles de fato. E se você pegar, por exemplo, um Krita e um Photoshop para olhar, muitas pessoas não vão nem conseguir dizer quais são essas diferenças, porque em vários sentidos esses programas eles acabam fazendo muito do que outros programas fazem. Eles são meio que um copy-paste entre si, até mesmo a disposição dos elementos, né? Em muitos dos casos você vai ver as layers ali no canto inferior direito, os brushes ali na parte esquerda, né, junto com as ferramentas. Muitos desses programas têm essa interface parecida, né? A maneira como você interage com o programa é muito parecido entre eles, porém eles têm sim grandes diferenças. Por exemplo, o Photoshop, que ele é um aplicativo especificamente para edição de imagens, onde os artistas simplesmente decidiram com o tempo transformar isso numa plataforma de desenho, ele tem muitos filtros, sabe? Justamente por ser um programa que originalmente foi feito para a edição de imagem. Então você vai ver muitas camadas de correção, você vai ver muitos filtros super interessantes que ajudam a gente a elevar a nossa pós-produção, que inclusive eu acho que é de fato o ponto mais forte desse programa. A pós-produção dele é muito legal, você tem vários tipos de blur ali para desfocar a sua imagem, você tem vários tipos de correção de imagem, como por exemplo, você tem levels, você tem posterize, threshold, que são tipos de edição que são muito granulares. Tipo, se você quiser editar só a parte escura de um desenho, sabe? Se você realmente só quiser pegar ali os tons mais pretos e editar, em muitos programas de arte você não vai conseguir ter esse tato, esse nuance, você vai ter que utilizar da sua criatividade para conseguir editar somente essa área. Mas aqui no Photoshop, de fato, isso não é um problema, sabe? Você tem várias ferramentas que te ajudam a fazer esse tipo de seleção. E isso acaba funcionando muito bem pra gente que é artista, né? A gente acaba querendo esse tipo de coisa. Mas apesar do Photoshop ter essas vantagens, ele acaba pecando muito na parte artística mesmo. O que, por exemplo, o Clip Studio Paint faz muito bem. O Clip Studio Paint, ele tem uma parte artística que é invejável, sabe? Você pode fazer tanta coisa interessante desse programa. Existem muitos artistas que eles fazem os seus pincéis customizados, eles fazem as suas ações customizadas, e tudo isso que eu tô falando pode ser meio estranho, mas vou dar um exemplo prático. Lá no Clip Studio Paint você tem uma lojinha que os próprios artistas podem subir suas coisas, e alguns artistas postam coisas como, por exemplo, uma ferramenta que eles mesmos criaram que pinta a sua camada de linha com cores semelhantes aos que tem na cor ali do personagem que você tá pintando. É meio bizarro isso que eu falei, mas tipo, é um negócio muito específico que a comunidade fez para que a própria comunidade conseguisse resolver esse problema, que é pintar a line art, tá ligado? Isso eu acho bizonho, mano. É um bagulho super do futuro. E além disso, o Clip Studio Paint, por ser uma ferramenta utilizada muito por mangakas, ele acaba tendo muitas ferramentas que ajudam a fazer quadrinhos, né? Ele tem um criador ali de painéis super robusto, eu acho bem interessante. Não cheguei a explorar tanto assim, eu acho que inclusive a vez que eu mais utilizei tá nesse vídeo aqui, onde eu fiz um painelzinho de mangá justamente para testar essa ferramenta. É super irado e tem grandes diferenças, e cada programa ele vai ter o seu próprio ponto, sabe, seu próprio twist, e é muito importante a gente saber disso para que a gente possa escolher qual que é o melhor programa para que nós podemos utilizar. E aqui a gente entra em um tópico super interessante, que eu até inclusive cheguei a conversar bastante com vocês em uma das lives que eu fiz, que é qual programa que a gente deve escolher. Porque apesar da gente ter esses programas que são extremamente robustos, tem uma variante também que é muito importante, que é a empresa pela qual esse programa faz parte. Isso daí faz diferença. E o que eu quero dizer com empresa? Por muitos e muitos anos eu utilizei o Photoshop como sendo o meu programa favorito, e eu pintei durante anos e anos. Mas ultimamente eu ando tendo um olhar meio estranho pro Photoshop, porque a empresa, que é a Adobe, ela apoia muita coisa que eu não concordo nem um pouco, como por exemplo inteligências artificiais. A cada ano que passa o Photoshop ele fica cada vez mais cheio de IA, e isso pra mim, que sou um artista, é quase que uma afronta, sabe?
sabe? Você realmente utilizar um programa que coloca inteligência artificial dentro dele. E por muito tempo eu tive esse complexo, sabe? Caraca, mano, será que vale a pena eu continuar utilizando esse programa que tem tantas coisas que eu não gosto, mas que a ferramenta em si é boa? Bom, isso daí é um tópico bem complexo que eu não vejo muitas pessoas conversando e até hoje eu não tenho uma opinião muito bem formada a respeito disso, porque o programa ele é algo independente, né? A empresa é uma coisa, mas o programa é outro. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, se eu fosse começar, por exemplo, a mexer com arte, eu não escolheria o Photoshop. Se eu quisesse uma experiência parecida com a do Photoshop, eu utilizaria o Krita, por mais que o Photoshop continue sendo um programa mais robusto. Então, tem essas coisas também que vale a pena a gente pensar na hora da gente escolher o nosso programa ali para a gente poder fazer arte, porque as empresas, elas infelizmente acabam tendo um impacto muito grande na marca daquele produto que a gente está utilizando, e tem até vezes que isso pode até interferir com a nossa vontade de desenhar, né? Mas de uma forma bem sucinta, eu diria que os melhores programas para a gente fazer arte no PC são o Krita e o Clip Studio Paint, e no mobile ali, Procreate e o Ibis Paint. Eu deixei ali uma versão gratuita e uma paga para que vocês possam escolher e que de fato são opções viáveis e muito profissionais, caso você queira, né, escolher uma opção viável para entrar neste mercado. E antes da gente passar para a gente ver o resultado final dessa nossa ilustra de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que o lançamento do nosso curso digital está na porta, vai ser dia 17 de dezembro, e se você quiser garantir um descontaço de 50%, é só usar o QR Code ou o link na descrição e preencher o formulário. Agora sim, galera, bora dar uma olhada pra gente ver o resultado da ilustra de hoje. E bom, pessoal, esse foi o nosso aventureiro ali das neves. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse nosso papo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu joinha e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!